a cura espiritual. O que nós precisamos mais? Então, quando falamos cura, imediatamente pensamos na cura do corpo físico. A nossa matéria biológica está necessitando de cura. Mas você vê que sua matéria biológica continua do mesmo jeito que você está. Ela não está alterada para se manifestar em uma necessidade imediata de cura. E quando você aprofunda um pouco mais na sua necessidade, você vê que a cura realmente que você necessita é da cura espiritual. Porque ela se processa dentro do seu interior, alterando o seu estado psíquico, o seu estado energético, e assim, sintomas que são sentidos em seu corpo e em sua mente, são alterados quando a fonte central é tratada, que é a base espiritual. Isso aí vamos explicar para vocês, para que possamos compreender, porque veja bem, todos nós temos uma necessidade, todos nós temos uma pergunta que fazemos, e essa pergunta se resume no seguinte: por que estamos aqui e até quando, e o que vai acontecer comigo? E essa pergunta se faz em todo o universo, e a resposta é única. Você está numa escola, assim como outros milhões de espíritos, você está numa escola. E por que você está nessa escola terrena? Porque você foi colocado aqui, porque a circunstância da sua vida material é da forma que você se encontra. E assim você se indaga da necessidade de você estar da forma que se encontra. Meus irmãos, vamos fazer uma análise mais técnica da nossa posição para que possamos compreender melhor as nossas necessidades e ver se de fato temos necessidade. E se aquilo que para nós é uma falta, se é de fato é o que nos falta. Numa oportunidade com a espiritualidade, os mestres, então reunidos, me permitiu, e assim pude acompanhá-lo em seus raciocínios, em que ele olhava as multidões, e notavam que da grande multidão ou das grandes multidões à nossa frente, existiam grupos que estavam mais próximos da luz, grupos em partes intermediárias e grupos nas partes mais afastadas, mas todos direcionados para Deus Pai Todo-Poderoso. E assim se analisavam porque os grupos adiantados avançavam mais, os grupos intermediários avançavam em menor velocidade e os grupos mais atrás avançavam de forma lenta e outra parte não avançavam. E aí se pergunta, o que faltava? O que está faltando ao povo para que haja um avanço em direção às suas evoluções? E o que se percebe é que quanto mais próximo da luz, menos se sofre, menos se tem necessidade, mais felizes são os espíritos. Quando falo espírito, eu falo pessoas e também os espíritos desencarnados. Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo da luz, menos perguntas, menos necessidades, menos dores. E mais adiante, e mais afastados se aumentam então as perguntas, as necessidades, as dúvidas. E assim se faziam a grande análise. Mas por que essa multidão que está tão atrasada, está tão distante, não compreendeu e não adiantou em seus caminhos? O que falta? Deus Pai Todo-Poderoso enviou então o Mestre Jesus, que se materializou na terra e deixou um ensinamento, deixou um caminho de luz. Então não faltou cultura, porque quando você não tem orientação para onde ir e você erra o caminho, é aceitável, você não conhece a estrada, mas a estrada é conhecida. Ele trouxe o mapeamento dessa estrada. Essa estrada está aqui, está decodificada no Evangelho, está decodificada nos milhões de livros espíritas espalhados por toda a terra, espalhado por milhões de informações que está em toda a terra. Mas o que está faltando? Então se conclui que não é falta de conhecimento do caminho a ser seguido. Então vamos fazer uma outra análise. Assim perguntaram: e o que será a razão das pessoas estarem mais distantes da luz, estarem sofrendo, pedindo socorro, pedindo ajuda,
E quando a ajuda chega e a necessidade é sanada, retorna às suas posições e continuam no mesmo jeito, da mesma forma, e continuam com as mesmas dores. E se as dores não surgiram agora, vão surgir adiante, porque estão no mesmo local onde as dores chegam facilmente. E aí vem-se novamente a pergunta e a análise está feita, e eis uma conclusão. Interesse. Eis a conclusão dos grandes mestres. O que falta à multidão que está lá atrás caminhar para próximo da luz e assim ter uma proteção maior da luz, menos dores, menos sofrimento em suas vidas? Os mestres fizeram de fato essa conclusão. Falta vontade, falta interesse. Porque se existem as informações, existe o caminho, por que não seguem? É difícil caminhar para Deus? Meu irmão, quando não se quer, tudo é difícil. Quando não se tem vontade, tudo é difícil. Porque caminhar para Deus requer de você uma coisa grandiosa: é humildade, é bondade, é simplicidade, é desapego. Então, caminhar para Deus exige de nós alguns fatores muito simples. Mas quando não se quer abrir mão do orgulho, da vaidade, do ego, não se consegue, porque essa carga é muito pesada para um espírito. É muito pesado você subir a escada da evolução carregando cargas de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Isso pesa em seu corpo. Você não vai conseguir andar. Então Deus Pai Todo-Poderoso deixou então conhecimentos, deixou muitas informações. Mas aí se pergunta, por que não se tira proveito das informações? Por que as pessoas não se agregam a essas informações? Meu irmão, você só faz aquilo que sua cultura te conduz, a sua cultura ou seu interesse. Se você não tem interesse pelas coisas de Deus, você não vai ter vontade, não vai ter empenho, não vai ter ação para caminhar. Aí você pergunta, tem interesse para coisas de Deus, é eu me engajar em uma doutrina, em uma religião, em uma igreja? Necessariamente não. Sou verdadeiro com vocês. Necessariamente não. Engajar na energia de Deus está no seu interior, está na sua atividade interna, individualizada, dentro do seu eu. Você pode sim participar de qualquer segmento doutrinário, onde coletivamente você irá trabalhar junto a outros, realizando grandes obras. Mas eu te digo, a principal mudança, a principal obra é aquela que você faz dentro de si mesmo. Você se construir em uma pessoa melhor a cada dia. Veja bem, todo dia é dia de trabalho. Assim como todo dia você trabalha para ter o sustento do seu corpo material, todo dia é dia de trabalho para a construção do seu eu interior. Você se construir no ser melhor, no ser com menos cargas que não são devidas para que você carregue. Então todo dia você tem que esforçar para tirar um pouco da carga negativa que você está transportando e que te impede de andar para Deus. Tem que ter esforço, tem que sair de casa, tem que mudar hábitos, mudar a forma de falar, saber calar. Meu irmão, diante de uma situação negativa na sua frente, saiba calar. Fale com os olhos, ou não fale nada, mas não alimente do negativo do que o outro está te oferecendo. Porque quando você participa de uma discussão, há uma troca de energia entre as pessoas que ali estão. E se você se colocou para falar, você se coloca para receber. E assim você absorve um negativo que não era seu e que passa a ser seu no momento que você aceitou. Então, te falo que caminhar para Deus requer, como os grandes mestres falaram, interesse, vontade. Porque o interesse e a vontade te coloca dentro das regras que você precisa seguir. E a principal regra é aquela de você dominar seu ímpeto, seu impulso, dominar seu ego, dominar aquele ser dentro de você que só quer coisas que te afastam de Deus. Mas você pensa, mas está todo mundo lá,
Eu vou numa festa e está todo mundo bebendo, todo mundo farreando. Que mal há nisso? Meu grande amigo, o mal está na energia que você vai absorver do ambiente. Existe um miasma mental projetado em todos os ambientes. Se o ambiente é carregado de bebidas, de farras, dessas coisas, o miasma mental dominante é o negativo. Ele vai infiltrar na sua mente, vai impulsionar seu ego, vai impulsionar seus desejos inferiores. Cuidado, porque existe uma parte deste mundo que você não vê, você não enxerga, e a espiritualidade vê, enxerga e nos fala. Existem as forças mentais atuantes para te impulsionar para aquilo que é negativo, para aquilo que te afasta da caminhada de Deus. E sem que você perceba, você cria dentro de você uma ideia, e a ideia vira gosto, o gosto vira atitude, e a atitude vira queda espiritual. É simples, você não percebeu, foi sutil, foi leve, porque é assim que age a força negativa. Caminhar para Deus Pai Todo-Poderoso requer disciplina, com você próprio. Como é essa disciplina? Você cria suas próprias regras. Olha, eu vou renascer hoje com uma ordem interna para mim mesmo. Não falo palavras de ordem inferior, mesmo que seja para fazer piada, mesmo que seja pensando que está sendo engraçado, mesmo que você ache que está sendo comum. Não diga nada, não diga essas palavras. Elas não foram criadas por Deus Pai Todo-Poderoso, ela não faz parte de um vocabulário nobre, ela é do vocabulário inferior. Você não pertence ao mundo inferior para usá-las. E assim, você dá outra ordem dentro da sua disciplina interior. A partir de hoje eu vou enxergar o lado bom das pessoas. Quando for nos lugares, vejo todos os movimentos. Depois que sai, eu sempre procuro um negativo de alguém para comentar, porque me agrada comentar o negativo. Mas por que te agrada comentar o negativo? Porque a energia te alimenta quando você fala dela. Então você sabe, olha, a partir de hoje eu não vou comentar o negativo de ninguém, porque se eu comentar, eu me abasteço dessa energia. Eu vou falar do bonito, do nobre que aconteceu. Olha que coisa bacana, a pessoa estava ali sentada, tímida, a outra levantou e foi lá e a serviu. Não é uma atitude nobre? É simples, é nobre. É mais bonito você falar isso do que você falar de algo de teor negativo e de condução para o negativo. Então veja, você está construindo dentro de você, você está estabelecendo dentro de você as disciplinas que você precisa para se construir. E assim, você dá um passo adiante, rumo a Deus Pai Todo-Poderoso, e você vê que aquela fadiga que você estava sentindo antes, você não sente mais, que aquele cansaço mental que você sentia sem fazer nada, também não está acontecendo mais. Mas por que isso? Porque você deu um passo adiante rumo à luz. E quando se dá um passo adiante rumo à luz, muitas cargas negativas ficam para trás. Aí você notou uma vitória. Nossa, eu estou diferente. Então faça essa leitura, porque normalmente nós não paramos para fazer a leitura de nós mesmos, mas faça então essa leitura. Como você amanheceu hoje? E assim então você deu um passo adiante e percebeu, nossa, tive uma vitória. E quando você faz a leitura, por que eu tive essa vitória? Porque eu tirei uma carga de mim. Retirei essa carga de mim. Meu irmão, e assim os mestres fazendo a grande análise, ele via as multidões desinteressadas. E mais adiante percebemos as multidões que criavam seus reinos mentais. O que é isso? São as pessoas que envolvem nos seus interesses, acreditam naqueles interesses inferiores e faz daquilo um modismo, faz daquilo hábito, e faz daquilo uma cultura, e se rodeiam em torno dessa cultura inferior, achando que aquilo é a nova moda,
é a nova forma de cultura, a nova forma correta de viver, e não percebem o que estão fazendo. Que alimento estão dando para si mesmo? Qual o teor energético daquela cadeia mental? Aí você olha as pessoas como elas são, sempre reclamando de alguma coisa, sempre protestando contra quem trabalha, sempre revoltada com os que fazem alguma obra, sempre voltada para o fútil, para o inútil, carregada de palavras pejorativas para o negativo. E é isso que você vai percebendo. Onde está a mente dessas pessoas? Está naquela prisão que eles criaram dentro daquele círculo. Ela se aprisiona pela mente. Quando você se dá conta, você não percebeu onde estava. E se você remeter sua mente um pouco atrás, na sua caminhada, você vai ver que você passou por algumas prisões mentais. E era aquele momento que você não tinha poder de ação, era aquele momento que você não tinha o poder de pensar livremente, era aquele momento que você era escravo de uma situação que você tinha que se submeter a ela. O seu ambiente de convívio era sempre o mesmo, mas a sua mente estava presa ali, naquela forma de vida. Era a sua prisão. Libertado dessa prisão, vem o seu raciocínio lógico. Aí quando você começa a raciocinar logicamente, você percebe, então, que você está livre. Você pode escolher um caminho, você pode ver o que é bom e o que é ruim, e decidir pelo bom livremente. Então você está livre da prisão mental. E nessa caminhada, falo para vocês das regras internas. Meu irmão, as milhões de multidões espalhadas por esse universo, deseja sim sair do sofrimento, deseja dar um passo na luz. E aqueles que aproximavam da luz, a gente percebia que a mente era mais livre, era mais criativa. E por que aqueles que estavam na luz avançavam mais rápido? Por que aqueles que estavam na luz conseguiam adiantar com maior velocidade a sua caminhada? Porque a mente era livre para perceber, para criar, para agregar valores. Porque a mente pesada não agrega valores. É por isso que os mais atrasados na sua caminhada precisam do sofrimento. Como Carla falou em seu comentário aqui, Deus é injusto comigo que sofre? Não, não é injusto. É porque você só aprende pela dor. Você não agrega valores em sua mente. Você só aprende quando a dor te sufoca. E para fugir da dor, você corre para o certo. Então, você sofre é porque você tem algo a aprender. Quando a sua vida estiver difícil e a dor chegar, você se pergunta: onde eu estou errando? Por que meus mentores de luz, por que Deus Pai Todo-Poderoso coloca a situação de dor para mim nesse instante? Eu estou errado em alguma coisa. O que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer? Assim você se busca e você se questiona. Porque a melhora espiritual necessariamente não requer melhora material, mas necessariamente requer equilíbrio mental, equilíbrio psíquico, paz interior. A paz interior, o equilíbrio psíquico, essa alegria de viver, é uma riqueza que o espírito que tem luz carrega. Então isso é uma conquista da sua evolução. E temos que buscar. Aí você olha para trás e vê: nossa, eu fui agressivo com tais pessoas. E eu te respondo: a sua rispidez, a sua agressão é uma ingratidão. É um ato de ingratidão com aqueles que estão em seu meio. Por quê? A resposta eu dou como um exemplo que o mestre me mostrou. Ele me mostrou um castelo grandioso e me perguntou qual pedra é a mais importante. Aí eu olhei do castelo de embaixo, das pedras que estavam no lodo até a pedra bonita que estava na ornamentação. Aí ele já respondeu:
Para as pedras bonitas que estão na ornamentação brilharem, as pedras que estão no lodo terão que estar ali, terão que serem ali colocadas. Bom, retornando. Então, veja bem, todos são importantes dentro de um ambiente. Todo mundo com a sua capacidade, com a sua importância, no seu lugar, em uma comunidade, em uma casa, em um lar. Não seja ingrato com aquele que carrega o seu conforto, o seu alimento. Não seja ingrato com aquele que carrega a sua paz e a sua alegria. Não seja ingrato com aquele que sufoca a sua solidão, com palavras e com a presença. Então, todos têm um valor. Desculpa os brancos que estão dando em minha mente. Vou voltar ao meu raciocínio normal. Então, vejam bem. Então, todos têm valor dentro do seu convívio. Todas as pedras dos castelos são importantes, porque se tirar uma pedra daquele castelo, ele não vai ser tão majestoso e seguro como ele é. Assim são as pessoas dentro de um sistema. Seja a sua casa, seu trabalho, seu lar, seu convívio. Meus irmãos, a sabedoria de um espírito se forma ao longo de uma vida. Não se adquire sabedorias em um simples ato. A sabedoria vem do conhecimento que você adquire. Esse conhecimento se transforma em cultura que entra para os seus atos. Da cultura se filtra a sabedoria que um ser carrega. E a experiência de vida que traz a sabedoria de cada um se forma com o tempo. Forme as suas sabedorias e estejam certos dos objetivos que você tem que alcançar na sua vida. E busque os seus objetivos, que é evoluir espiritualmente. A sua riqueza material não compra lugar no mundo da luz. O que compra lugar no mundo da luz é o seu interesse, a sua vontade e a sua atitude em caminhar para Deus. Estejam certos disso. E quando desembarcarem dos seus corpos físicos na viagem das suas reencarnações, encontre grandes amigos a te esperar. Encontre uma grande luz no mundo em que você vai chegar. Lembrando que esse mundo de luz sempre esteve lá e sempre vai estar lá. Se você não alcançá-lo, é porque você não deu os passos suficientes na direção dessa luz. Então não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. É culpa de você que não teve interesse, vontade e atitude para ser vencedor. Graças a Deus. Agradeço por terem me escutado.